Fala galera, tudo bem? O assunto de hoje por aqui é troca de treinadores, afinal de contas são muitas as mudanças de comando em diversos times pela Espanha nessa temporada, mas um especificamente chama muita atenção, que é o Espanhol, que corre risco de rebaixamento, aliás é o lanterna do campeonato nessa virada de ano, faz uma temporada terrível, e agora faz uma aposta que é bastante interessante, principalmente se a gente for olhar para os trabalhos anteriores. E é por isso que é assunto aqui no canal, então convido você a se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, clica aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho, a notificação, curta, comente, é sempre importante que você deixe aí a sua curtida no vídeo também. Vamos falar então sobre o Abelardo chegando ao Espanhol. E por que isso é interessante? Primeiro, se a gente for falar do Espanhol. O Espanhol na temporada passada conseguiu uma arrancada até inesperada e para mim de forma muito surpreendente chegou a uma vaga na Europa League. Aliás, o Espanhol está no mata-mata da Europa League, embora esteja na lanterna do Campeonato Espanhol. E nessa temporada perdeu o Rubi, treinador que conseguiu aquela grande arrancada para a classificação no finalzinho da temporada passada dentro do Campeonato Espanhol para a Europa League. E aí nessa temporada fez algumas apostas. Começa com Davi Gallegos, depois vai para o Pablo Matin, e os dois treinadores com estilos diferentes, com formações diferentes, acabam não conseguindo atingir o nível esperado ou manter um trabalho num patamar esperado, embora eu até ache que, por mais que o trabalho do Rubi tenha sido bom no Espanhol, o time terminou acima do nível médio que apresentou durante a temporada passada. Mas, obviamente, a partir daí estabeleceu um outro patamar ali de cobrança. E a expectativa passou a ser alta projetando a atual temporada, essa expectativa não chegou nem perto de ser cumprida. E aí entra o Abelardo. Por quê? O Abelardo foi um dos grandes trabalhos dos últimos anos na Espanha com o Alavés. Ele já tinha feito um bom trabalho no Sporting Gijón também, e aí com o Alavés ele assume o time na lanterna, como um rebaixado quase certo, era um virtual rebaixado o Alavés que ele assume. E de repente o Alavés consegue, ao longo de um ano, um aproveitamento de time que classificava para Champions. Ou seja, se a gente fosse olhar para a tabela ali naquela altura, naquele recorte, o Alavés conseguiu ter pontuação abaixo só de Barcelona, Real Madrid, Atlético, e mesmo assim brigando com outras equipes por essa virtual quarta posição. Nessa tabela utópica, obviamente, nessa tabela de um recorte muito específico. Independentemente disso, a gente viu sim o Alavés assumindo um nível competitivo muito alto e uma média boa de pontos conquistados. Virou um trabalho muito estável de meio de tabela, de parte de cima da tabela até, da primeira metade da tabela, com um estilo de jogo muito bem definido e com uma competitividade que sempre dava trabalho para os seus adversários. Então, o Alavés do 4-4-2, o Alavés da bola parada muito forte, o Johnny foi muito importante naquele período como jogador da bola parada, a linha de defesa muito sólida, então a gente viu o crescimento de algumas das peças, sem grandes mudanças do ponto de vista de nomes ou de investimento, mas a gente viu um nível coletivo e consequentemente individual sendo alavancado por um grande trabalho do Abelardo, que agora pega um Espanhol que tem bons recursos, se a gente for olhar para alguns nomes, tem jogadores que podem render mais, vai passar por uma outra mudança do sentido de estrutura tática, se a gente for pensar no Pablo Matin, tentando replicar no Espanhol o que fazia no Girona, jogando com 3 zagueiros, alternando se teria um volante à frente dos 3 zagueiros ou se teria 2 para ter um meia à frente, mas enfim, o desenho partia de outros princípios e agora com o Abelardo a gente pode ver um Espanhol voltando a um 4-4-2, possivelmente, se o Abelardo for repetir as ideias anteriores, de um time mais vertical a cada recuperação de bola e mais forte defensivamente. São muitos os obstáculos, porque o Espanhol não só é lanterna, o Espanhol é o pior ataque e a pior defesa do Campeonato Espanhol. Então o desafio é muito grande. E o Abelardo, que saiu naquele período, acabou não renovando, até pensando numa valorização, assume um trabalho que é de novo de apagar um incêndio gigantesco, de tentar recuperar um time extremamente tradicional e que está numa faixa muito complicada da tabela. Será que vai conseguir mais uma vez chegar a esse nível, repetir esse nível de desempenho, levar o time a uma faixa totalmente diferente dentro da classificação? Tem só metade de temporada pela frente para mostrar mais uma vez que pode ser um trabalho com esse estilo. E aí, quem sabe, não só para essa temporada, mas para tentar consolidar, como fez com o Alavés, tentar consolidar o Espanhol também num outro bloco dentro da ordem de forças na Espanha. Conto aí com os comentários de vocês. Um abraço, até a próxima.